Mas afinal, será que os equipamentos em 220 volts são mais econômicos que o em 127 volts? Fizemos o teste e vamos ver isso aí. Roda a vinheta. Bom pessoal, então antes de iniciar aí a vídeo, né, a vídeo aula, eu gostaria aí de agradecer aí o pessoal que está sempre assistindo, né, mandando seus comentários. Então vamos lá. O Giovanni, né, também está sempre nos comentários, a professora Solange, o Bruno, né, também tem um canal aí, Coisas de Bruno. Obrigadão, Bruno, gratidão aí, né, o Ronaldo Guarnieri, amigo que dá um pedal também, tem um alô, professora Regina, né, a Vânia, tá? Inclusive o professor Giovanni, né, me cobrando aí sobre um novo vídeo, né, falou: professor, pô, você fica mandando mensagem no WhatsApp e o vídeo que é bom nada. Então fica tranquilo, Giovanni, tô gravando aí, logo nós estamos aí com o vídeo. Bom, então, pau na máquina, vamos lá. Então pessoal, então vamos lá. Eu vejo muitas vezes, né, as pessoas comentarem aí sobre o consumo elétrico, né, essa preocupação, ainda mais agora, né, que nós estamos aí prestes a entrar na fase vermelha, né, aquela coisa toda. Então às vezes muita gente, nessa ânsia de economizar, acaba falando, né, que os aparelhos em 220 volts, eles são mais econômicos que os de 127 volts. Mas será que isso é bem verdade ou não? Ou é apenas um mito criado, né? Então vamos lá, nós fizemos os testes, né? E vamos ver se isso realmente procede ou não, né? Para isso eu tenho aqui duas lâmpadas incandescentes, né? Idênticas, da mesma marca, né? Só o que muda é a embalagem, né? Um é mais verde, o outro é mais claro, né? Então, uma dessas lâmpadas, ela é de 220 volts, né? E a outra é de 127 volts. Então vamos medir, né, a corrente elétrica, né, dessas duas lâmpadas, né? E vamos lá ao trabalho de campo. Vamos realmente ver se isso acontece ou não, beleza? Então vamos lá. Bom, então nós estamos aqui na minha garagem, né? Tenho aqui uma tomada, né, que ela é dupla, né? Então eu coloquei aqui uma de 127 volts e outra com 220 volts. Então a gente vai medir a tensão, ver se procede realmente, para que nós possamos fazer aí as nossas medições, tá certo? Então eu vou pedir para a Beatriz aproximar para ver a voltagem, né, nessa tomada aqui de 110 volts, como é que vai dar a voltagem aí. Ó, então deu uma voltagem de 127, 129, 130 volts. Isso é perfeitamente normal, tá? E vamos medir a outra, que é de 220 volts, para a gente ver o que vai acontecer, né? Ver se realmente chega os 220 volts, tá bom? Olha aí, ó. Chegou até 225, 230 volts, né? 226, 227 volts, tá bom? Então essa é a tensão da nossa tomada 220. Então, apesar dessas medições, né, nós vamos trabalhar com a medição de 127, né, e 225 volts, que é a que está chegando aqui, 127 e 225 volts. Né? Bom pessoal, então estou aqui com a lâmpada de 127 volts. Nesse momento tem que ter um cuidado especial, porque se eu tenho um equipamento que é de 127 volts, ou seja, a voltagem menor, se eu ligar e na maior, o que vai acontecer? Vai queimar, né? Então eu tenho que estar atento também a essa questão. Se for uma lâmpada de 220 volts e eu ligar na de 127, não vai acontecer esse problema, né? A única coisa que vai acontecer é que ela vai acender mais fraca. Então aqui, eu vou pedir para a Beatriz aproximar aqui, que agora a gente vai fazer a medição. Então essa aqui é 127 volts, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ela ligou bem, né? Uma claridade, uma intensidade de claridade muito alta, né? Então vamos. Então 0,87 amperes que está acontecendo aí. Bom, então agora aqui eu tenho a outra lâmpada que é de 227 volts. Então, isso aqui, se eu ligar na tensão menor, que é 127 volts, ela vai acender mais fraca, né?
não vai queimar, tá certo? Então, bem fraquinho. Vamos colocar na sua voltagem certa, na sua tensão certa, que é 220 volts, né? Então, vamos ver como é que vai ser a corrente elétrica dela, né? Quanto ela vai marcar de corrente elétrica, né? Então aqui, ó, eu percebo que ela está marcando uma corrente elétrica de 0,47 amperes, 0,48 amperes, né? É a medição da corrente dessa lâmpada, né? Então, vamos agora à matemática. Bom, pessoal, então vamos aí aos dados, né? Uma matemática do nosso trabalho. Então, qual que são os dados? Primeiro, né? Nós tínhamos a lâmpada de 127 volts, né? Então, nós verificamos lá que ela consumiu, né, ou produziu, vamos dizer assim, uma corrente elétrica de 0,87 amperes, mais ou menos, em média, né? Já a lâmpada de 220 watts, né, ela fez, né, ou produziu uma corrente elétrica de aproximadamente 0,48 amperes. Então, galera, o importante de nós verificarmos aqui é o seguinte: como nós falamos na outra videoaula, o que mede o consumo de um aparelho é o que? A sua potência, né? A sua potência, né? Então é a potência que vai dizer se o aparelho ele é mais ou menos econômico, né? Ninguém vai comprar um aparelho utilizando a sua corrente elétrica. Então você vê lá uma lâmpada de 100 watts, obviamente ela vai gastar bem mais do que uma lâmpada econômica de 9 watts, né? Ou seja, quase 10 vezes mais, entendeu? Aí você me fala, e a corrente elétrica? Galera, então, o que acontece? Quanto maior a tensão, né, no caso 220 volts, menor vai ser a corrente elétrica. Isso foi verificado no nosso teste, né? No nosso experimento, né? Então nós podemos observar que as duas lâmpadas elas têm exatamente a mesma potência, ou seja, cada uma tem 105 watts, ou seja, é a potência nominal delas, né? Porém, pela matemática, né, eu pude verificar que a potência verificada da primeira lâmpada, que é de 127 volts, foi de 109 watts e a de 220 foi de aproximadamente 108 watts, também semelhantes, né? Então, como é que você faz para calcular a potência? Voltagem vezes amperes, né? Então você pega a tensão, multiplica pela amperagem e você vai chegar à potência, né? Então essa é a potência verificada. Bom, pessoal, então vocês viram aí que pela medição, né, pelos testes que nós fizemos, o que oscilou na realidade foi a corrente elétrica, né, e não a potência, né? Então a potência ela é a mesma em ambas as lâmpadas. O que vai acontecer é que vai ter uma maior ou menor produção de corrente elétrica. Então, se nós pensarmos que o consumo de um aparelho ele é medido pela sua potência, então ambas vão consumir, né, a mesma quantidade de quilowatts no final do mês, né? Não haverá uma que é mais econômica que a outra. Então nós podemos dizer que isso é mito, né, de uma tensão ser mais econômica que a outra. No entanto, vale ressaltar o seguinte, né? Alguns aparelhos que nós temos em nossa casa, como por exemplo o chuveiro elétrico, normalmente ele é 220 volts, ou seja, tensão maior. Por que isso acontece? Pessoal, então vocês analisaram lá que a corrente elétrica ela é menor quanto maior a tensão, né? Então o que vai acontecer? Então quanto maior a corrente elétrica, mais grosso o fio tem que ser, né? E também o dispositivo de proteção, que é o disjuntor ou fusível, né? Hoje acho que dificilmente tem casas com fusível, só a casa do meu pai, né, que é antiga, mas enfim, né? Hoje, né, as instalações é tudo disjuntor. Então você pode ver que um chuveiro elétrico, ele por ser um aparelho de resistor, né, ele consome muita corrente elétrica, ou seja, a potência dele também é muito alta. Normalmente o chuveiro ele tem 5.000 watts, né, 6.000 watts. Então, se você calcular a corrente elétrica, normalmente a corrente elétrica de um chuveiro vai de 20 a 25 ou mais, né, amperes, 20 a 30 amperes. Então, nesse caso, o fio, né, ele tem que suportar aquela amperagem, tá certo? Agora imagina você ligar esse chuveiro
de 6.000 watts em uma tensão de 127 volts. A corrente elétrica vai dobrar, né? Então o fio vai ter que ser mais grosso, né? O disjuntor vai ter que ser maior, entendeu? Então por isso que nós temos a tensão de 220 nossas caixas, realmente para ligar esses aparelhos que consomem mais, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, essa questão de 127 e 220 volts. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e até o nosso próximo encontro aí, cidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Obrigado a Beatriz, que é a minha cinegrafista aí, tá bom? E estamos aí.